Tá falando em tocar violão e outras coisas. Conheceu aquele cedrão ali na beira da estrada, ali em cima? Eu lembro quando era pequeno, ele Quando era engrossou pequeno, bem. que ele era finotinho assim, pensa de grande. Esses dias atrás vamos derrubar ele a machado em 8. Levemos 2 dias para derrubar ele. Nossa, que grossura, tá? Mas Fizeram não lenha. era, fizemos tudo lenha. Mas daí a lenha ficou tudo lá, que estragou o barco, não temos como levar do outro lado do rio. Ah, e lembra daquela grápia que eu tenho lá na beira do rio, falando Não, claro nisso? que eu lembro, faz a divisa no meu potreiro ali embaixo. Derrubei ela essa semana. É, Caiu por cima do rio e ela tá oca. Se precisar, pode atravessar com o caminhão por dentro. é grosso. Sei. Viu, mas falando dos assuntos que hoje em dia tem que saber educar as crianças, né? Porque lá em casa era sempre uma resmungueira e grito com a piazada. Barulho? E não adianta, a grito eles não aprendem, né? Será? Não. Daí fizemos um curso lá na igreja, veio uns missionários lá, ensinaram que tem que ter paciência, saber ensinar. E a criança não pode ser na mara forçado, tem que ter as opções, aprender como que funciona as coisas. Daí lá na mesa, a neném não queria comer alface. Ah, não quero, não quero. A mulher falou, vai comer goela abaixo, tem que comer, faz bem. Eu disse, pare mulher, não é assim. A criança tem que ter uma opção, ela tem que saber escolher. Daí eu falei, ó, você prefere a alface que a mãe preparou ou umas 4 chineladas na bunda? Ah, tem que ir com calma, tem que ensinar. Tá falando em tocar violão e outras coisas. Conheceu aquele cedrão ali na beira da estrada, ali em cima? Eu lembro quando era pequeno, ele Quando era engrossou pequeno, bem. que ele era finotinho assim, pensa de grande. Esses dias atrás vamos derrubar ele a machado em 8. Levemos 2 dias para derrubar ele. Nossa, que grossura, tá? Mas Fizeram não lenha. era, fizemos tudo lenha. Mas daí a lenha ficou tudo lá, que estragou o barco, não temos como levar do outro lado do rio. Ah, e lembra daquela grápia que eu tenho lá na beira do rio, falando Não, claro nisso? que eu lembro, faz a divisa no meu potreiro ali embaixo. Derrubei ela essa semana. É, Caiu por cima do rio e ela tá oca. Se precisar, pode atravessar com o caminhão por dentro. é grosso. Sei. Viu, mas falando dos assuntos que hoje em dia tem que saber educar as crianças, né? Porque lá em casa era sempre uma resmungueira e grito com a piazada. Barulho? E não adianta, a grito eles não aprendem, né? Será? Não. Daí fizemos um curso lá na igreja, veio uns missionários lá, ensinaram que tem que ter paciência, saber ensinar. E a criança não pode ser na mara forçado, tem que ter as opções, aprender como que funciona as coisas. Daí lá na mesa, a neném não queria comer alface. Ah, não quero, não quero. A mulher falou, vai comer goela abaixo, tem que comer, faz bem. Eu disse, pare mulher, não é assim. A criança tem que ter uma opção, ela tem que saber escolher. Daí eu falei, ó, você prefere a alface que a mãe preparou ou umas 4 chineladas na bunda? Ah, tem que ir com calma, tem que ensinar. Tá falando em tocar violão e outras coisas. Conheceu aquele cedrão ali na beira da estrada, ali em cima? Eu lembro quando era pequeno, ele Quando era engrossou pequeno, bem. que ele era finotinho assim, pensa de grande. Esses dias atrás vamos derrubar ele a machado em 8. Levemos 2 dias para derrubar ele. Nossa, que grossura, tá? Mas Fizeram não lenha. era, fizemos tudo lenha. Mas daí a lenha ficou tudo lá, que estragou o barco, não temos como levar do outro lado do rio. Ah, e lembra daquela grápia que eu tenho lá na beira do rio, falando Não, claro nisso? que eu lembro, faz a divisa no meu potreiro ali embaixo. Derrubei ela essa semana. É, Caiu por cima do rio e ela tá oca. Se precisar, pode atravessar com o caminhão por dentro. é grosso. Sei. Viu, mas falando dos assuntos que hoje em dia tem que saber educar as crianças, né? Porque lá em casa era sempre uma resmungueira e grito com a piazada. Barulho? E não adianta, a grito eles não aprendem, né? Será? Não. Daí fizemos um curso lá na igreja, veio uns missionários lá, ensinaram que tem que ter paciência, saber ensinar. E a criança não pode ser na mara forçado, tem que ter as opções, aprender como que funciona as coisas. Daí lá na mesa, a neném não queria comer alface. Ah, não quero, não quero. A mulher falou, vai comer goela abaixo, tem que comer, faz bem. Eu disse, pare mulher, não é assim. A criança tem que ter uma opção, ela tem que saber escolher. Daí eu falei, ó, você prefere a alface que a mãe preparou ou umas 4 chineladas na bunda? Ah, tem que ir com calma, tem que ensinar. Tá falando em tocar violão e outras coisas. Conheceu aquele cedrão ali na beira da estrada, ali em cima? Eu lembro quando era pequeno, ele Quando era engrossou pequeno, bem. que ele era finotinho assim, pensa de grande. Esses dias atrás vamos derrubar ele a machado em 8. Levemos 2 dias para derrubar ele. Nossa, que grossura, tá? Mas Fizeram não lenha. era, fizemos tudo lenha. Mas daí a lenha ficou tudo lá, que estragou o barco, não temos como levar do outro lado do rio. Ah, e lembra daquela grápia que eu tenho lá na beira do rio, Não, falando claro nisso? que eu lembro, faz a divisa no meu potreiro ali embaixo. Derrubei ela essa semana. É, Caiu por cima do rio e ela tá oca. Se precisar, pode atravessar com o caminhão por dentro. é grosso. Sei. Viu, mas falando dos assuntos que hoje em dia tem que saber educar as crianças, né? Porque lá em casa era sempre uma resmungueira e grito com a piazada. Barulho? E não adianta, a grito eles não aprendem, né? Será? Não. Daí fizemos um curso lá na igreja, veio uns missionários lá, ensinaram que tem que ter paciência, saber ensinar.
E a criança não pode ser na marra forçado, tem que ter as opções, aprender como que funciona as coisas. Daí lá na mesa, a neném não queria comer alface. Ah, não quero, não quero. A mulher falou, vai comer goela abaixo, tem que comer, faz bem. Eu disse, pare mulher, não é assim. A criança tem que ter uma opção, ela tem que saber escolher. Daí eu falei, ó, você prefere a alface que a mãe preparou ou umas 4 chineladas na bunda? Ah, tem que ir com calma, tem que ensinar. Tá falando em tocar violão e outras coisas. Conheceu aquele cedrão ali na beira da estrada, ali em cima? Eu lembro quando era pequeno, ele Quando era engrossou pequeno, bem. que ele era finotinho assim, pensa de grande. Esses dias atrás vamos derrubar ele a machado em 8. Levemos 2 dias para derrubar ele. Nossa, que grossura, tá? Mas Fizeram não lenha? era, fizemos tudo lenha. Mas daí a lenha ficou tudo lá, que estragou o barco, não temos como levar do outro lado do rio. Ah, e lembra daquela grápia que eu tenho lá na beira do rio, falando Não, claro nisso? que eu lembro, faz a divisa.